Cheira! Boa noite, Renato Simões. Boa noite! Boa noite! Tudo bom, gente? Beleza? Calma aí, temos que começar com a nossa imagem oficial. A nossa imagem oficial hoje, esse cara merece essa imagem, que é a seguinte. Hoje, mais uma vez, nesse ano, está sendo um ano de muitas conquistas. Esse é o nosso troféu Zeramos a Vida. Isso. Tá fácil esse jogo da vida? Tá zerando muito fácil? Estrategicamente montado essa reunião hoje com você, essa live hoje com você, no dia do Orgulho Nerd. Estou aqui com minha toalha, onde você, para mim, representa uma comunidade. Você representa aquele nerd que quer viver e trabalhar no cenário nerd. Isso é um guerreiro de verdade. Não é um nerd de final de semana. Não é um nerd de PlayStation só no sábado e domingo, ou quando a mulher deixa porque a criança está querendo atenção. Você é aquele cara que mantém o nosso cenário vivo. Então, hoje é o troféu Zeramos a Vida, falando com o Renato Simões. Então, primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar quem é o Renato. Renato, você que vai apresentar. Eu vou primeiro apresentar a minha versão do Renato. Depois disso, aí ele fala a versão... Primeiro vamos contar os podres de Renato. Fantasiosa. Fantasiosa. Então, primeiro, galera, pra quem não sabe, o Renato foi uma das primeiras pessoas que a gente teve um contato... Parece que tá ruim o áudio. O áudio tá ruim? Por que tá Deu uma baixada no volume de vocês. Ah, e é porque eu gritei. Quando eu grito, com muita emoção... Estão ouvindo bem a gente? A gente não pode gritar, tem que falar baixo. Certo. Que aí o microfone volta ao normal. Voltou ao normal. Verdadeiro. Volta ao normal. Ele Foi a empolgação. é um foi a celular empolgação. temperamental. Mas, ó, Renato, quando a gente abriu a São Jog, Renato, ele foi apresentado... quem apresentou o Renato pra gente foi o Winston, que é um grande amigo meu, grandíssimo amigo meu, que inseriu a gente nos jogos de tabuleiro. Ele tá até aqui na live. E foi ele que me apresentou o Renato. E o Renato foi uma das primeiras pessoas que a gente teve mais intimidade para falar sobre o mercado de jogo de tabuleiro. O Renato, a gente tinha aberto a São Jog, mas pra gente ainda entender como participar do mercado de jogos de tabuleiro nacional era uma coisa ainda muito distante. Então o Renato foi a primeira pessoa que teve uma super paciência para conversar com a gente, tirar dúvidas, explicar como é que funcionava o mercado de jogos de tabuleiro no Brasil. Eu já troquei várias ideias com ele, várias coisas que eu achava que funcionava e ele olhava para mim e falava, sabe nada? E é um cara que dentro de todo mundo que a gente conheceu, dentro do cenário de jogos de tabuleiro no Brasil, é um cara que é super acessível. Ele sempre está aberto a tirar dúvidas, a explicar como as coisas funcionam. E é um cara que eu tenho um carinho enorme. A São Jog é mais São Jog por causa de pessoas como o Renato. Então, a casa da gente é a casa dele, tá bom? Eu ainda quero convencer ele a abrir uma São Jog algum dia, em algum lugar do planeta, né? Mas Era pra eu ter ido mês passado. Mas... Agora não dá. Fazer o quê, né? Agora não dá. Então tá, Renato, quem é você, meu velho? Bom, depois de uma apresentação dessa, a responsabilidade fica enorme, né? Eu tenho que atender as expectativas e isso costuma decepcionar pessoas. Então eu tô aí há algum tempo já decepcionando pessoas e colecionando aí essas decepções. Mas antes de eu me apresentar, eu queria só falar, a gente fez uma pergunta no Instagram da Geeks and Orcs, que foi qual o item indispensável para um mochileiro interestelar. E aí eles me falaram alguns, certo? Um deles, evidentemente, não poderia deixar de estar aqui, foi a toalha. A toalha, estamos aqui carregando a toalha. Mas o pessoal foi longe, Eric. Eles não ficaram só por aí, não. Eles falaram que precisa de máscara, então trouxe a máscara com... Tá vendo? Álcool gel, então tá aqui o álcool gel. Detalhe, se você é realmente um bom mochileiro, você entende que a versatilidade da sua toalha permite que você frequente todo tipo de ambiente. Eu só estou replicando as informações que me foram passadas. Outro item...
Exatamente. O outro item indispensável era a silver tape. Como eu não tenho, vai a fita crepe, bem brasileira mesmo. E por último, não menos importante, o Piratas terceira edição. Então, esses foram os itens indispensáveis que me citaram aí nas perguntas que a Geeks Enox fez pra galera. Rapaz, um jogo tipo Pirata salvaria muitas confusões em outros planetas que a gente viu acontecendo no Guia do Mochileiro. Bota aqueles orcs pra jogar e aí... Ajudava muito, né? Mas o Douglas Adams não conhecia. Infelizmente, ele não pôde, ele não pôde colocar lá. Mas muito obrigado, gente, por me convidarem. Eu sou o Renato, tirando todos os elogios que o Eric me fez, eu sou essa pessoa aí que é um nerd que vive de ser nerd e na Geeks Enox tem 5 anos, está completando 5 anos agora. E é isso. Estamos aí fazendo o jogo e tentando levar alegria para as pessoas. Vamos lá, a Geeks Enox é uma editora brasileira, correto? Corretamente. Somos uma editora brasileira e o nosso foco... Pode falar. Aí vem a nossa primeira pergunta, que é a seguinte, cara. Eu tenho que fazer perguntas, é tipo um show de perguntas aqui. Você agora está em São Paulo, correto? Corretamente. Estou no frio de São Paulo. A Geeks Enox é uma empresa brasileira e mineira, correto? Exato. E aí vem a pergunta, como é que você mantém um relacionamento à distância? Não é a distância. Não é a distância. São 591 quilômetros. O meu carro tem 110 mil quilômetros rodados em 2 anos e meio. Então, assim fica mais fácil de manter relacionamentos à distância, que a distância é sempre encurtada pela Fernão Dias, que eu estou sempre nela. E aí eu moro entre São Paulo e BH, entendeu? Eu precisaria fazer, porque o Paulo não está aqui, mas com certeza ele falaria essa pergunta. Você acredita que um homem sem chifre é um homem indefeso? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Não, eu tenho minha toalha, não preciso do chifre. Tá mais que justificado. Douglas Adams justificou pra mim, entendeu? Pô, garoto. Tá, me explica então, ó. Explica pra galera o que é uma editora brasileira. Porque a galera confunde um pouco, às vezes, alguém que é simplesmente um localizador, né? Que é uma palavra nova que entendi há pouco tempo, ou um distribuidor, e uma editora aqui no país. Isso. Uma editora, ela faz o trabalho todo de editoração, né? Ou editoria, no caso. A localizadora, a distribuidora, ela pega jogos que já existem, produtos que já são prontos, e ela traz para cá simplesmente localizando. Então, por exemplo, se existisse o Please Don't Cut My Head Off, a Geeks Enox teria localizado para Por Favor Não Corte Minha Cabeça. Mas, como não existe, a gente criou e desenvolveu um produto. Agora, o que acontece é, como o produto é nosso, a gente que teria que vender para localizadores de outros países, para aí sim eles localizarem nesses outros lugares. Então a gente faz produtos majoritariamente originais, 100% brasileiros. A gente só tem 2 produtos que não foram assim, que são produtos vindos de fora. O resto dos outros produtos são todos brasileiros, sempre foi o nosso foco como empresa. Isso é uma coisa legal para a galera que acompanha a gente entender, é que uma vez que o jogo é produzido aqui, apenas uma editora pode mandar para fora do país, não é? Então, isso. Assim, a propriedade de poder mandar para fora. Então, a maioria dos jogos que a gente tem aqui acaba vindo de fora, de designs e editoras que fizeram lá fora e a gente trouxe para cá. E vocês trabalham majoritariamente com jogos nacionais, não é isso? Eita, travou. Travou a gente ou travou a galera? Acho que foi ele. Será que foi... Agora eu tô na dúvida. Renato? Renato, tá aí? Galera, foi a gente, eu acho. Foi a gente. Não, foi o Renato. Foi o Renato. Vamos ter que tirar ele aqui e voltar. Acho que eu vou ter que tirar ele. Ó, tem um carro vindo. Ok. Peraí. Não. Isso, você vai remover. Caiu. E o Renato caiu. Foi Renato, muita emoção. Foi muita emoção, gente. Foi muita emoção. Calma aí. Foi muita emoção. Na verdade, a galera do Se Joga entrou, aí ele caiu. Tá vendo? Ainda falou quanta emoção Cadê? na live. Cadê o Dan? Dan entrou, aí o Renato caiu. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu chamar ele. Aí, tá vendo? Foi eu. Aí, cara.
Cadê? Vamos lá. Putz, pior que ele caiu geral. Ele caiu geral. Ah, Não, voltou. Vai. Foi. Agora vai. Eita, nós. Aqui. Vamos. A mesa e o trono. Fui eu que derrubei o Renato? Renato, tudo bem por aí? Renato, tá aí? Tudo bem aí? Mas, olha, é difícil a internet paulistana cair. Eu não sei o que está acontecendo, não. Estão tentando me prejudicar. Mas... Você está em BH, Renato? É que a nossa live tá bombando e aí a internet não aguenta, cara. Não Entendi. aguenta. A galera Sobrecarregou. muito amor numa live só, é muita emoção, e aí a internet não aguentou. Foi bem isso aí. E olha que costuma aguentar a live, a internet paulistana hoje, por algum motivo, estão me boicotando. Fica a denúncia. Sobre ser uma indústria, eu nem lembro mais a última pergunta 100%, Eric. Você falou sobre ser brasileiro Não, e a coisa... propriedade intelectual. Na última vez, você tinha ido para Essen para apresentar jogos brasileiros para a galera que quisesse fazer localização lá, né? Que quisesse trazer jogos brasileiros para a Europa, para outros lugares do Brasil. Isso é interessante, né? Porque esse trabalho, vocês sempre têm balançado essa bandeira de jogos brasileiros, produzidos por designers brasileiros, feitos aqui. Eu acho isso irado, cara. Irado. Quando a gente pensou também na São Jogue, na ideia inicial, a gente queria fazer, sim, um modelo de negócio aqui na cidade da gente, mas a gente começou a entender, cara, o que a gente precisaria fazer para isso ser um modelo replicado para fora, sabe? Uma propriedade intelectual feita aqui no Brasil, com a cara do Brasil, para outras pessoas lá fora, né? E eu achei eu me identifiquei muito quando você começou a balançar essa bandeira de jogos brasileiros feitos por brasileiros. Mas, Renato, puxando um pouco esse assunto, né? A pessoa a Meditona até falou, Renato é o arroz de festa do board game brasileiro. Mas, queria te perguntar, como é que foi que surgiu isso? Como começou a sua história no hobby? E de onde surgiu essa ideia maluca de fazer o seu próprio jogo, de fazer uma editora de jogos brasileiros? Como é que foi esse processo? Tá, eu começar no hobby, eu sempre invento uma história porque eu nunca lembro, eu não sei exatamente. Mas eu não lembro de um momento da minha vida em que eu não jogava, em que eu não joguei jogos offline, né? Eu não sou muito cara do videogame, nunca fui. Eu jogo, claro, mas não sou uma pessoa que ficou muito videogame, computador. Não vivi muito isso, mas eu sempre joguei baralho com minha avó e minha tia-avó, a gente jogava muito buraco. E sempre joguei muito War. Na adolescência joguei muito War. Então eu sempre gostei de jogo de tabuleiro. Na minha infância eu lembro que eu jogava um jogo chamado Dinheiro do Mês, que era o banco imobiliário mais barato. Na verdade era uma mistura de banco imobiliário e Snakes and Ladders, que é um jogo famoso aí, das antigas. E eu sempre joguei muito mesmo. Eu adorava jogar, eu sentia muita falta de não ter gente para jogar. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu e meu irmão é o cara do videogame, do jogo sem ser presencial. Então acaba que a gente não jogava muito junto. Então eu jogava com meus amigos. Eu não sei em que momento da minha vida, eu acredito que foi por volta de 2010, 2011, um amigo meu me apresentou o Catan. Mas eu não tenho certeza se foi lá, então eu invento uma história, às vezes eu conto essa, às vezes eu conto outra. A outra possibilidade foi que eu jogava Pokémon card game competitivo. Então eu viajava muito para jogar campeonatos. Um belo dia eu viajei para Brasília e fiquei na casa do Charlon. Não sei se vocês conhecem o Charlon, da Ludoteca BGC, das antigas do hobby e do card game também. E ele colocou na mesa o King of Tokyo pra gente jogar. Eu acredito que eu já conhecia jogos de tabuleiro modernos e eu não comprava muitos ainda. E nessa época, 2012, o King of Tokyo explodiu minha cabeça completamente. Em 2012 eu ouvi o King of Tokyo, eu fui lá e eu comprei já na mesma semana. Na época não existia o King of Tokyo no Brasil, a Galápagos ainda não tinha localizado o King of Tokyo no Brasil. Eu comprei com o Gru, numa época que o pessoal fazia lista de e-mail no Yahoo, já nem era mais no Yahoo, mas fazia lista de e-mail para anunciar o que estava importando para o Brasil e quanto custava e tal. E eu comprei o King of Tokyo numa dessas. E aí eu comecei e não parei mais. Chegou em determinado momento de 2014, eu tava cansado já do meu trabalho, eu mexia com web design, eu tinha uma empresa de web design e eu era da parte comercial. E aí
eu comecei a fazer jogo. Eu gosto muito de jogar mesmo. Eu já conhecia muito jogo, principalmente por causa dos card games. E eu comecei a bolar alguns jogos. E 2 jogos que eu bolei, um chamava Appalachian, que era um Eurogame, nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi o primeiro jogo que eu pensei em fazer. Ele era sobre fabricação de bebidas ilegais, né, fora da lei, lá nos Estados Unidos, nos anos 20. E depois eu vim com Jackpot, que é um jogo de corrida de duendes. Só que nenhum desses dois jogos dava para produzir. E eu tenho uma coisa que é o seguinte, se eu vou lá e eu penso na parada, eu boto pra frente e faço, entendeu? Então, mesmo que não saia perfeito, sai. E aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro para produzir o Jackpot e o Appalachian. Eu acho que eles são produzíveis, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu vou precisar de um jogo que eu tenho dinheiro para bancar a produção. E aí eu chamei o Pedro, que foi estagiar na minha empresa, ele foi cobrir umas férias minhas lá e eu estava ensinando para ele. Quando ele foi cobrir a minha férias, eu falei, Pedro, eu quero fazer uma editora, assim, assado. E o primeiro jogo que eu estou pensando em fazer é assim, é sobre piratas, tem que durar 15 a 20 minutos, tem que ter até tantas pessoas, tem que ser só de cartas. A gente definiu um tanto de coisas e a gente em um mês tinha o jogo pronto. O jogo pronto assim, né? O sistema pronto. Depois que o sistema esteve pronto, aí é aquele horário que a gente, no começo a gente mais usa, né? 00:00 às 6. 00:00 às 6 foi o momento que eu fiz o jogo mesmo acontecer. Fiz os textos, o manual, a arte, fui descobrir quem fazia, quem produzia, inclusive tive muito problema com isso na época, mas fui descobrir um tanto de coisa e foi assim que começou. Botei entre 00:00 e 6, eu não tinha nada para fazer, exceto dormir. Dormir não é tão importante assim. Então, acabou que eu fui fazer mesmo o jogo. E comecei pelo Piratas, que foi uma sorte também, porque o Piratas, ele é um jogo ele faz bastante sucesso, né? Cadê? Nossa, essa é a nossa versão. Nossa, a versão é versão raiz do Piratas. Versão raiz. A raiz mesmo, ela é muito pequenininha e ela tem, acho que são 600 ou 700 cópias no Brasil só. Essa daqui já é a versão, não é Nutella, mas vamos dizer que essa é a Nutella e essa aqui é ovo maltine, entendeu? É outro nível, entendeu? De Nutelada. Mas a versão raiz mesmo, ela era bem feinha, coitada dela, mas foi o que possibilitou a gente a crescer, a fazer. Aí essa versão aqui já é de 2017, Piratas foi lançado em 2015, essa daqui foi produção da Copag, aí agora a gente já arrumou toda uma cadeia, né, de produção. A Copag faz as cartas, outras empresas fazem a caixa, outras empresas fazem o que tem inset, essas coisas todas. Então a gente já evoluiu bastante do que era lá no início. Você já tocou até num ponto que eu comecei a aprender isso com você, tá? Mas eu acho um conteúdo que é tão interessante para a galera, que eu gostaria muito que você desenvolvesse um pouco, como é que é a cadeia de produção de um jogo, a parte física do jogo, né? Uma vez que você é designer, a gente tem muita gente faz protótipo aqui nas lives, a gente, né? Pode ser que tenha alguém agora que está querendo começar a trabalhar nesse ramo, né? Ou é designer, ou é design de jogos, ou de arte, ou de tradução. Como é que é essa cadeia de produção de um jogo aqui no Brasil? Bom, um jogo ele passa por muitas etapas, tá? A primeira parte de um jogo é a ideação, né? É ter a ideia de como vai ser o jogo. Existem algumas formas desse processo acontecer. Pode ser por uma inspiração divina, que pode acontecer, e isso pode vir tanto por mecânica quanto por tema. Então você pode pensar assim, eu conheci um monte de jogo, essa mecânica aqui é muito legal e eu acho que eu conseguiria fazer um jogo focado nela, que é muito bacana. Quem faz isso muito bem no Brasil é o Jordi, que foi agora indicado com cartógrafo por Kenner Spiel. Ele cria jogos assim. Outra forma, que é a forma que eu comecei criando, é pelo tema. Eu pensava num tema que eu gostava, que eu queria de ver o jogo, e aí eu começava a fazer um jogo para encaixar naquele tema. E a última forma, e que é a forma que eu trabalho hoje, ela não depende muito de inspiração. Ela é uma forma muito industrial, vamos dizer assim. Você define o objetivo do seu produto. E o objetivo do seu produto te força a pensar em algumas coisas para poder chegar
na ideia de jogo. Então a primeira coisa é fazer o jogo. O designer fez o jogo, ele precisa testar, ele precisa aprimorar, ele precisa aplicar o aprimoramento sempre, e é um ciclo iterativo que a gente fala, é o ciclo iterativo de design, que é, você sempre faz, prototipa, né? Você prototipa, testa, aplica, vê, recolhe feedback, aplica aprimoramentos e reprototipa, refaz tudo isso. Até que chega no momento que você sabe que está pronto. Aí a pergunta de todo mundo é, como saber que está pronto? Não é tão simples saber que está pronto. E nesse caso que a gente faz essa parada de forçar dentro de um propósito, a gente sabe que está pronto quando o jogo está cumprindo o propósito. Então se a gente fala assim, o propósito do jogo sei lá, tem que tirar risada, tem que gerar desconfiança. Ó, as motos estão bravas aqui. Tem que risada, desconfiança entre os jogadores, uma sensação de vingança, uma coisa ruim, né? Mas que o jogo pode usar bastante. Então, nesse caso, você sabe quando o jogo cumpre, porque ele cumpriu tudo isso. Ele atendeu a esses esquemas. Depois disso, aí entra uma cadeia que é bem industrial mesmo, que é você pegar um produtor ou alguém que vai ficar responsável por essa produção, ele vai coordenar redação, revisão, design gráfico, arte e vai fechar tudo isso junto com uma produção. Design gráfico e arte são duas pessoas diferentes. Um ilustrador pode até ser a mesma pessoa, geralmente não é uma boa escolha fazer com a mesma pessoa, não. Ela está viciada, geralmente, mesmo que ela seja boa nas duas coisas, ela tem o pensamento enviesado. Então você faz arte, design gráfico com duas pessoas diferentes. Design gráfico é uma coisa muito importante, que é muito difícil de entender um jogo que não tem um bom design gráfico. Redação, precisa ter redação do manual, redação das cartas. Você tem que escolher os melhores textos, fazer a revisão. Então isso é um profissional, redator e um revisor. Aqui na Geeks Enormes a gente usa o trabalho de um rapaz chamado Fausto Pego, que na verdade é Pego, eu falei Fausto Pego, mas é Pego. Ele é revisor, assim, e quem quiser procure ele aí, que ele tem Instagram, Fausto Pego, e ele é muito bom. E depois da redação e da revisão, tem também a produção. A produção você precisa de uma gráfica, mas não é qualquer gráfica que faz isso aqui que a gente está vendo como produto, não. O Eric sabe muito bem disso, que a gente conversou recentemente sobre isso. Que luto, velho. É sério. Eu fiquei envergonhado quando eu entendi essa parada aqui no Brasil. Eu chego, caraca, eu não tô acreditando nisso. Porque é um trabalho ainda de artesão fazer jogo de tabuleiro aqui no Brasil, cara. É louco isso. Mas, quase no mundo inteiro. Quase no mundo inteiro é um trabalho meio que de artesão. São poucas as fábricas chinesas e alemãs, algumas poucas na Europa, que fazem isso aqui sem ser manualmente. Isso aqui é uma caixa de um jogo. E a caixa de um jogo, ela passa por processos que são... um vai e volta danado na produção. Você tem o corte da faca, o corte da faca, o corte do papelão, o corte do adesivo que vem por cima, a montagem, aí depois da montagem, é chato demais, mas é muita coisa mesmo que se faz. E o problema é que nem toda gráfica sabe fazer isso aqui. Porque as gráficas que produzem caixa, geralmente, eles fazem caixa do padrão Grow. Eu não sei se se o pessoal vai lembrar, mas o padrão Grow é um papelão que chama micro-ondulado. Você imprime direto no papelão, ele não passa por mais processo. Ele vai impresso e faca, tudo de uma vez. Se você olha ele assim meio de lado, você consegue ver umas ondulações na caixa, na tampa. Aqui não. Aqui é liso, isso aqui é liso. Então é outro tipo de produto. Realmente é muito, muito complexo fazer jogo. E o Brasil, lá atrás, não tinha quem fizesse. Então a primeira caixa do Piratas, que o pessoal até perguntou se eu tenho o Piratas Raiz. Eu tenho o Piratas Raiz. Aqui em São Paulo eu não tenho, eu deixei eles lá no escritório. Aliás, tem uma curiosidade, que eu vendi todos e eu tive que recomprar um para poder guardar para a história da empresa. Mas tudo bem. Eu comprei no Mercado Livre um Piratas, olha que coisa bizarra. E a primeira caixa do Piratas, ela foi uma faca que era no papel cartão, que é uma caixa que você consegue montar na mão mesmo. Só que não é a caixa que o pessoal gosta muito. A gente até tem alguns jogos que são no papel cartão no Brasil, mas não é a preferência do pessoal. Bom,
Dito tudo isso, terminou isso, você tem que pegar, colocar xirincar ainda por cima, né? Prender o plástico que é termoencolhível, eu acho que é termoencolhível. Que ele é o plástico que vem por fora do jogo, depois você abre. E é isso aí. E só isso mesmo que tem pra fazer, pouca coisa. Isso só na produção, né? Isso só na produção. Ainda tem a parte de vender o jogo. Nossa, mas aqui tá difícil hoje, hein? Você tá doido. É do lado de um corpo de bombeiros, então de vez em quando aqui é bem barulhento. Mas com certeza. E para quem quiser saber mais, eu já vou aproveitar e deixar um jabá, viu, Eric? Claro, e Karen seu, velho, pelo amor de Deus. Obrigado, hein? Nosso Work é Playar é o podcast da Geeks Orcs sobre o backstage da indústria dos jogos de tabuleiro. O episódio número 1 passa bastante por todas as etapas da linha, como é que chama? Cadeia produtiva. Isso. Da cadeia de produção de jogos de tabuleiro. Então, quem quiser ouvir, ouça. Inclusive, hoje eu só tenho um episódio sobre Asmodee. Massa. Ítalo até comentou aí que depois que ele ouviu o podcast, ele tá até considerando ir fazer o jogo dele. Guerreiro, hein, Ítalo? Tá certo. Eu apoio bastante essas iniciativas. Acho que precisa de mais gente divulgando. Mas, assim, cuidado sempre, porque não é fácil. E não é fácil você criar um público também, que eu acho que é o principal. Não existe jogo sem jogador. O jogo ele só tem função se as pessoas estiverem jogando. Então, acho que o principal é criar o público. Depois, o resto, você dá um jeito. Muito bom. Teve outro comentário aí, Tassi falou que ofereceu, se você quiser alguém para testar o jogo, que ela tá disponível, viu? Muito obrigado. A gente geralmente faz um processo diferente dos outros estúdios. A gente é bem fechado no início do processo. E só quando o jogo já tem arte, que a gente bota, não é nem como um teste, é mais como uma demonstração. Porque, assim, muitas pessoas divergem sobre isso, mas eu acredito que você mostrar o jogo não pronto, perde a magia. O jogo pronto é tipo assim, um jogo sendo feito, a pessoa faz esforço para achar defeito. Um jogo pronto, ela faz esforço para achar bom. Então, essa é a diferença entre uma coisa e outra. Então, a boa vontade das pessoas, por mais que elas queiram ajudar nos testes e tudo mais, é inconsciente, assim. Como é um teste, ela se sente meio que obrigada a ajudar no desenvolvimento. Então, ela vai lá e fala, acho que precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E, às vezes, como eu disse que a gente tem um objetivo para o produto, às vezes, o produto não tem aquele objetivo que aquela pessoa espera. Então, a gente esconde o jogo o máximo possível até o momento do lançamento. Um grande amigo nosso, que é o Gustavo Fada, que também é um dos caras que dá um mega suporte pra gente. Ele é o cara mais Euro-heavy gamer que eu conheço no cenário de jogo de tabuleiro, próximo de mim, que eu posso conversar. Ele falou que em 2018, no DOF, no Diversão Offline, ele testou o Kingdom Roll. E aí tá um erro nosso. Tá vendo por que a gente esconde ao máximo? Tem esses detalhes também. Eu lembro do Gustavo jogando Kingdom Roll, ele jogou com o pessoal do Covil no dia lá. O Kingdom Roll é um jogo que ele chama muita atenção. Eu não sei se vocês chegaram a ver a arte dele na Ludopedia, mas ele é um jogo muito bonito. Muito. É modéstia à parte, né, claramente, mas não fui eu que desenhei também, então não preciso nem de modéstia à parte. Mas ele é um jogo muito bonito, com uma arte que chama muita atenção. Eu paguei, é verdade. Mas ele chama muita atenção. E aí a gente fez a bobagem de, antes de ter certeza de como produzir, de quando produzir, de como fechar o jogo, a gente mostrou pro pessoal. Quando você mostra, as pessoas criam expectativa, elas te cobram o tempo inteiro. A gente mostrou esse jogo em 2017. E até hoje não tem uma previsão do jogo. Então, assim, a gente vai... pergunta, né? Quando é que vai sair tal jogo? Mandam muita pergunta. Assim, eu faço live diária, né? Ou quase diária no Instagram. E é raro ter lives que não perguntam sobre ele. E assim, a gente nem falou muito sobre ele, mas ele chama muita atenção mesmo. A caixa dele é maravilhosa. Então, você que quer me perguntar sobre o Kingdom Roll, vai lá na Ludopedia depois e confere a caixa do Kingdom Roll, já bota na sua lista do quero, que quem sabe a gente também não consegue acelerar esse processo aí. Mas é basicamente isso, a gente foi aprendendo com esses erros. Mostrar muito cedo
gera expectativa, a gente pode quebrar a cara de não lançar o jogo, e é isso, basicamente. Ó, o Dan do Se Joga, lá do Rio, falou aqui, ó, gostei do nome, já quero Kingdom Row agora. Agora vai chover mais gente ainda pedindo, viu, Renato? Pois é. Assim que sair, o Se Joga vai ter a cópia deles lá, com certeza. Olha a moral dessa galera, arrasou. Não, pô, tem que apoiar, né? Evento bom tem que apoiar, com certeza. Cara, ó, os seus jogos, os jogos da Geeks Enox, sempre vai ter um espaço super especial aqui com a gente, cara. Nunca esqueça disso, tá bom? Nunca esqueça disso mesmo. Contem com a gente Porque também. são jogos que a galera daqui gosta, sabe? Eles são... as regras são super fáceis de explicar, sabe? Tem sempre uma arte muito bem feita, muito bonitinha. A galera gosta, às vezes, até de como presente. Então, vale muito a pena a galera que não conhece os jogos da Geeks Enox começar a pesquisar agora. É o tipo de jogo que agrada quem já tá jogando e quem tá entrando agora para começar a jogar. A gente ainda não vai entrar na segunda parte dessa live aqui, que é a gente perguntando para vocês especificamente sobre o Piratas. A melhor parte. A melhor parte. Parece uma pergunta que a gente ia fazer também. Perguntaram quantos jogos a Geeks Enox já lançou e também queria aproveitar para você mostrar os jogos que você já fez, falar dos seus jogos para o pessoal poder saber, além do Piratas que você já mostrou. Beleza, ó. A gente lançou, eu tô com eles aqui, somando edições, a gente lançou... Não, peraí, eu tenho que contar. 9 jogos, somando edições diferentes do mesmo jogo. E jogos únicos, a gente lançou 6 jogos até hoje. Estamos trabalhando arduamente para conseguir lançar mais. Em breve, não é um trabalho tão simples. Os jogos que eu participei do desenvolvimento, eu cometi um erro grave de jabá. Um deles eu não tenho aqui em São Paulo. Que é o Melvin vs Kronk. O Melvin vs Kronk eu não tenho aqui em São Paulo. E você não botou nem no seu site, velho. Você tirou lá da listagem lá de baixo. Tá vendo? Eu devia ter... Aliás, tem um detalhe. Eu que faço o site da Geeks Enox também. Aí, ó. Renato Simões. Essa caixinha aí, ela foi feita para levar para Essen. Aí, ó, tá vendo? Multilíngua. E aí, multilanguage, tá vendo? Isso aqui é chiqueza. Mas basicamente, esse jogo eu não tenho aqui em São Paulo, mas eu tenho Piratas, nas 2 edições mais recentes, e o Valente, que foi um outro jogo que eu fiz também. Esse é design meu, não tem meu nome na capa, mas é game design meu. Tem meu nome no verso, porque aqui a humildade é que impera, né? Além dos meus jogos, a gente tem como jogos brasileiros o campeão de vendas, Por Favor Não Corte Minha Cabeça, e o campeão do prêmio Ludopedia Voto Popular 2018, esse que a Karen tá apontando aí, o Footboard. Mas peraí que ele tá muito pesado esse meu aqui, talvez eu tenha um Melvin vs Kronk dentro dele. Peraí. Nossa. Olha só. Olha, eu tenho mesmo. Essa é a do board gamer, né? Guardar um jogo dentro. Olha isso. Guardando um jogo dentro do outro, porque não tem espaço em casa. E a gente tem que respeitar a vontade das prioridades aqui, que é quem divide a casa com a gente, né? A experiência de Essen. Experiência. Vai e volta com caixa dentro de caixa. Até hoje eu caixa dentro de casa. Um jogo dentro dele. Esse ano passado, eu joguei uma caixa fora. Fez doer meu coração, mas eu joguei uma caixa fora. Porque ela era gigantesca, assim, ela era muito horizontalmente gigantesca, mas vertical ela não era tão grande. Então ela parecia, assim, sei lá, um tripé de câmera, de tão grande. Que é um tripé, ele é muito alto, mas é muito magrinho. Pelo magrinho cabia na mala, mas é muito gigante, então não coube. Sinto muito, joguei fora a caixa e vim com o jogo numa sacola da Flying Tiger. Mas aí é isso. Melvin vs Kronk, Valente e Piratas são os que eu fiz. Footboard, por favor, não corte minha cabeça, são os jogos brasileiros que a gente lançou. E a gente lançou 2 jogos de fora. Um é o Unreal State e outro é o Loot, do mestre Rainer Nizia. Muito bom. Ok, então agora o momento exclusivo disso aqui. Vamos lá. Piratas. Hashtag Compre Piratas. Então eu vou pedir agora que todo mundo que está aqui escreva nessa live hashtag Compre Piratas. E Renato, explica pra gente o que é que a gente tem que fazer, onde comprar, como comprar, o que é Piratas, o que é que a gente vai encontrar na pré-venda. A pré-venda vai até
quando? Como é que as coisas... O que é que vem dentro dela? O que é que não vem dentro dela? E o que é que vai acontecer com o Piratas esse ano? Beleza, vamos lá. Piratas é o primeiro jogo lançado pela Geeks and Orcs, que agora também é o mais recente. Ele é um jogo de toma essa, ou seja, de ferrar o amiguinho, certo? E é um jogo de zoeira. É um jogo de zoeira na mesa pra galera que gosta aí de Exploding Kittens, Unstable Unicorns, que mais? Munchkin. Munchkin é mais gamer do que o Piratas. Mas ele é um jogo de zoeira mesmo, zoar o amiguinho. E ele tá vindo na terceira edição, que é essa edição dessa caixona aqui, que uma das diferenças muito grandes é o tamanho da caixa para começar. Essa edição, ela vem com mais coisas. Antes vinha só cartas. Nessa edição aqui só vinha cartas e, obviamente, o livro de regras, né? Porque isso não pode faltar. Mas nessa edição aqui vem as cartas. Eu tô só com a prova, tá? Isso aqui não é o final, não. Essa é a prova, então tem uns erros. Não me julguem. Prova é pra isso mesmo, é pra errar. Tem os playmats, são 6 playmats desses, que é num papel cartão para ajudar a explicar o jogo, a ter mais presença de mesa, fica mais fácil de explicar, de entender, bem mais tranquilo de jogar mesmo. Além do playmat, vai vir um insert dentro da caixa, que vai deixar mais estável, e as cartas receberam, a caixa, o manual, as cartas receberam uma novíssima arte de um artista de Belo Horizonte, chamado Alex Mamedes, que ele fez uma arte nova. As cartas são nesse azul aqui do Luiz Francisco, que é o designer gráfico desse jogo. Ele que fez a melhoria da parte da função das cartas, né? Quem faz a ilustração, aí ó, essas aí que o Eric tá mostrando são as cartas da segunda edição, essas aqui as da terceira edição. Então você tem artes novas, totalmente reformuladas, e um pequeno rebalanceamento de algumas cartas. Então a gente mudou muito pouco, tá? Isso aí nem faria diferença no jogo, muito. Fez só para o jogo com 2 jogadores. Então, realmente isso foi só por... Nem precisava, mas foi feito. Esse jogo está em pré-venda até o dia 8. Se tudo caminhar bem, assim como parece vai caminhar, era pré-venda até dia 1º, só que São Paulo teve um feriado forçado aí de uma semana praticamente, que atrasou a produção em uma semana. Então a gente postergou do dia 1º para o dia 8. Se tudo continuar nos conformes como parece que vai continuar, amanhã já retomamos as produções todas. Então, aí a expectativa é que dia 8 já esteja sendo enviado e a pré-venda acabe também. Expectativa que eu passo até mal pensando se ela não der certo, não se cumprir. Eu fico bolado. A galera vai nesse site, é isso? Lojas Geeks. Exatamente. /piratas. E eu vi duas coisas interessantes, né? Primeiro que vem com uma carta adicional especial, correto? Corretamente, eu não tenho ela aqui. Eu sou um péssimo para jabá, mas ela é uma carta que é para dar um saborzinho a mais para quem ganhou o jogo anterior. Se você ganhou uma partida de Piratas, você já começa com a carta Lenda dos 7 Mares. Ah, isso daí eu gostei, viu? Aqui que ganho tá vendo? Já quero dar conta dessa vantagem. Cara, aí balanceamento e coloca uma carta dessa. Mas aí, essa carta é na zoeira. Você pode usar e pode não usar. Mas ela é uma carta bem roubada, bem roubadíssima, que ela ajuda o jogador que venceu a ter um favorzinho para a próxima partida. Mas lembrando que ele também se torna alvo dos outros jogadores. E no Piratas a interação é meio que livre. Você pode atacar quem você quiser, pode roubar quem você quiser. Então, é uma faca de 2 legumes, como já diria o Amandas Assassinas. Outra coisa que eu vi também é que a galera na pré-venda agora, a pessoa pode comprar e pedir para vir com sua assinatura, né? Isso, com autógrafo. Isso, meu autógrafo e o... Isso, tá confirmado que querem seu autógrafo? Tá confirmado. Tá confirmado, pode vir com o meu autógrafo e do Pedro. O meu autógrafo não vale nada. E estraga a caixa, estraga o jogo. O do Pedro já vale alguma coisa. Então, coloca lá, pode colocar observação no pedido. Quero autógrafo do Pedro,
não colocar o meu nome, que fica melhor para vocês. Fica essa dica aí, já de uma vez. O Pedro é quem realmente tem talento. Tá, então, ó, pra galera que tá aqui, pré-venda do Piratas, tá bom? A gente aqui na São Jogue, a gente vai botar no Stories, arrasta pra cima pra pessoal poder ir pro site, mas quem não segue a São Jogue pode conferir na página do Geeks Enox. Toda hora vocês vão colocando lá, né? Ou não? Toda hora colocamos lá, tá o link na bio, mas quem não segue a São Jogue, siga, né? Vários sites. Como? Quem não segue a São Jogue, siga, pelo amor de Deus. Não, aí não, né? Não pode. Tá, deixa eu tirar. Quem não segue a São Jogue, siga. Temos uma pergunta polêmica aqui. Pergunta polêmica. Renato. A pergunta é a seguinte. Eu não me esquivo, não. É verdade que no primeiro torneio que teve de Piratas, você não ganhou? Sempre é verdade. Piratas é um jogo que os autores ganham muito pouco. Porque é um jogo que você pode escolher perseguir alguém. Então, quando eu e o Pedro estamos na mesa, os bobão ficam falando assim, vai, ataca ele que criou o jogo, blá, 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 blá. E aí não tem chance, aí sempre sobra um que é mais espertão e fica de boa, esse cara ganha. Então já fica a dica, se jogarem comigo, não precisa me perseguir. Tem que ficar de olho em todo mundo que tá na mesa. E quem perde sempre dessa desculpa, não, fui perseguido. O choro é livre, né, Karina? Isso aí é tranquilo. O choro não paga nada, então vamos chorar. Cara, eu não sei, com certeza você sabe, mas a gente tem um problema com as lives que dá 60 minutos, o Instagram dá uma voadora na nossa cara e desliga na cara, né? Então a gente sempre fica controlando o tempo aqui, porque essa live a gente deixa salvo no IGTV para depois a galera poder ver e tudo mais. Então a gente tem que agora meio que fazer as considerações finais, senão a gente não consegue salvar. Então, primeiramente, Renato, mais uma vez, muito obrigado, cara, de estar aqui com a gente. Eu quero muito que a galera que esteja aqui agora nessa live apoie a galera que está produzindo esse tipo de conteúdo, de jogo, de cultura aqui no país. Então, a melhor forma de você apoiar é seguir os caras, mas principalmente comprar os jogos aqui. Então, o jogo tá com preço super acessível, né, velho? Que eu vi agora. Pra eu não queimar, diz aí você quanto é que tá, porque eu não sei se é isso. Tá R$99. E aí é o seguinte, na pré-venda, ele já vem com os sleeves inclusos. Então, verdadeiro. E são 110 cartas no jogo, vem 115 sleeves dentro do pedido da pré-venda. E aí acaba que você economiza, você teria que comprar 2 pacotes de sleeve, que vai dar mais ou menos R$20. Só economizar R$20, que eles já vão estar inclusos na pré-venda. Muito bom. É basicamente isso. Piratas é um ótimo jogo de entrada. A gente testa e roda ele muito aqui na São Jogue, cara. Então, quando a gente fez... A primeira vez que a gente fez o set list de jogos que a gente ia colocar, Piratas foi o primeiro que a gente sentava e fazia o teste aqui, porque a gente queria trazer jogos diferentes pra galera, né? Então, ele sempre estava ali como um jogo interessante de entrada pra galera que não jogava, mas que ia entender uma mecânica diferente de jogo e ia querer depois ficar jogando várias vezes. Então... E fora que é um jogo que, falando pela gente, mas acho que todo mundo deve sentir isso, a gente tem super orgulho, assim, de apresentar para as pessoas, porque, poxa, é tão raro a gente ter um jogo realmente feito por pessoas daqui, produzido aqui. Então, pra gente é um super orgulho, assim, poder apresentar jogos brasileiros, algo que, como você mesmo disse, né, infelizmente ainda é uma coisa rara no Brasil, né? A grande maioria de jogos que a gente vê aí vieram de fora, e quanto mais a gente puder incentivar que isso venha do Brasil, poxa, todo mundo ganha, o país todo ganha, né? Então a gente fica bem feliz de ter o seu exemplo aqui, que todo mundo possa apoiar, porque é um trabalho incrível, o pessoal tá aí elogiando também. Realmente a gente fica bem feliz de poder acompanhar vocês e poder oferecer os jogos para as pessoas também, porque a gente fica bem orgulhosos. E o mais legal dessa pré-venda é que vem com essa carta, velho, que eu vou querer essa carta. Mandaremos para São Jorge. Velho, como é que a galera... Aí é o seguinte... Vocês, como é que... Só para falar, a gente também se orgulha muito. E é tão emocionante lançar um jogo que essa caixa aqui, quando eu vi, eu nem peguei nela, eu vi por foto. Eu chorei vendo, porque é muito tempo de trabalho dedicado. E aí, quando você vê que deu certo, é sensacional.
Que genial, cara. Renato, como é que a galera segue vocês? Aí também perguntaram como é que faz pra ouvir podcast. Aí em cima perguntaram onde que acha. Então, indica aí todos os canais: YouTube, Instagram, podcast. Tudo, aonde você pode imaginar, tem Geeks and Orcs lá. Eu sou o arroz de festa, né, do Board Game, como disse o Rony do A Mesa e o Trono. Então, a gente tem o podcast no Instagram aí, na bio. Você vai achar o link pro podcast, o link pro YouTube, o link pra pré-venda. No site, você vai achar tudo. Se tiver dificuldade de escrever Geeks and Orcs, porque uma coisa que eu não sou bom é pra escolher nome. Claramente, Geeks and Orcs é um nome difícil. Então, se você quiser, Ainda tem uma apóstrofe. Isso dificulta, velho. A lógica era o seguinte, eu pensei assim, todo mundo sabe escrever Guns N' Roses. Eu me enganei na premissa, entendeu? Eu parti de uma premissa falsa. Ninguém sabe escrever Guns N' Roses, ninguém sabe escrever Geeks and Orcs. Mas, se quiser, é mais fácil, www.jogosquedivertem.com.br, aí cai no nosso site e tem tudo lá, beleza? O YouTube, a gente tem um quadro que é uma zoeira aí, chamado Qual Jogo, que é um quiz com a galera que produz conteúdo, designers, um quiz bem bacana. E o podcast que o pessoal tá falando é o nosso Work é Playar, que fala sobre os bastidores dos jogos, da indústria dos jogos no Brasil e no mundo. Tem também o Jogo Rápido, esse sai uma vez por mês, que fala sobre jogos rápidos. Cara, mais uma vez, muito obrigado, velho, por ter aceitado nosso convite. Eu quero deixar aberto aqui, cara, se você quiser participar aqui mais vezes, trazendo temas. Eu vou agora te encher o saco, na verdade, porque a galera vai pedir, essa é a realidade. A galera que acaba pedindo. A gente tá fazendo live já há quantos dias? Mais de 40 e poucos dias, velho. Todo dia, desde que começou a quarentena, a gente tá fazendo live aqui. As lojas da gente estão fechadas, né? Então a gente tá realmente esperando esse período passar. A orientação é que a gente se distancie para que essa parada passe logo, sabe? Então o jogo de tabuleiro acaba salvando a vida de uma galera que realmente entende que tem que ficar em casa e que tem que procurar formas diferentes de se divertir, tá? Velho, muito obrigado. Exatamente. Mais uma Eu vez. que agradeço. Manda um beijo pra sua esposa, uma santa que vai ser canonizada, vai casar com esse cara. Fica o convite para vir para Salvador, que você está enrolando a gente, mas um dia a gente vai conseguir convencer você. Na verdade, o Corona que enrolou. Pois é verdade, é verdade. Quando passar, você vem. Porque eu já fui aí para suas bandas várias vezes, mas tudo bem. E tô esperando o convite do podcast, viu? Temos que gravar. Eu tô com dificuldades durante a pré-venda para gravar. Inclusive, ficou uma semana sem podcast. Mas isso vai se regularizar. Eu vou conseguir gravar com todo mundo. E o nome do podcast que vai ter a presença da São Jogo vai ser Salvador, a cidade do board game no Brasil. E aí, vocês vão contar pra gente como vocês fizeram isso. Rapaz... Responsa, senti pressão aqui agora. Eita. Ó, acho que a gente pode... Eu tô ocupado no dia, velho. Tô ocupado no dia. Não vou poder, não. Acho que a gente pode resumir e terminar a noite com essa frase que o Gustavo falou. Fique em casa e compre e jogue piratas. Cara, muito bom. Tchau, velho. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Valeu demais. Um abraço.